Tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje um vídeo novo para o canal, que é sobre rastreamento de imagem. Vou mostrar para vocês como eu faço para rastrear uma borboleta que a gente vai usar num topo de bolo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colar aqui na minha área de trabalho uma borboleta. Essa borboleta, geralmente a gente faz ela simples, né, com aquela borda branca, ou senão a gente corta bem rente para fazer a borboleta com camada dupla. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para rastrear essa borboleta, para a gente tirar essa parte em volta e para a gente conseguir cortar. Porque se a gente for mandar ali para cortar no silhuete, ela vai cortar o quadrado em volta e ela não vai cortar a borboleta. Então, eu vou ensinar vocês a rastrearem essa imagem para vocês recortarem com borda branca e também sem a borda. Então, vamos voltar aqui para o nosso design. Para rastrear, a gente vai usar essa ferramentinha aqui do lado direito da tela, que é a nossa borboletinha, né? Nós chamamos ela de borboletinha. Então, a gente vai selecionar a área. Aí, para fazer aqui o preenchimento, a gente vai usar limiar e vai subindo ela até ela preencher pelo menos boa parte da borboleta. Como nós vamos usar só a parte externa da borboleta, a gente não precisa deixar que toda a imagem fique amarela. Então, nós vamos rastrear a borda externa. Quando rastrear a borda externa, nós vamos selecionar as duas imagens e vamos clicar em Objeto. Objeto, Modificar, Recortar. Aqui nós já conseguimos rastrear a nossa borboleta. Porém, vocês podem perceber que tem esses quadradinhos aqui que são partes que nós não iremos utilizar. Então, nós vamos mover a nossa borboleta de lugar aqui e vamos selecionar aqui, porque esses quadradinhos a gente vai deletar. Então, deletamos e vamos voltar com a nossa borboleta aqui para nossa área de trabalho. Geralmente, eu não utilizo essas anteninhas da borboleta e nem essa parte do rabinho. Então, a gente vai tirar fora. Como eu faço isso? Eu vou clicar 2 vezes na imagem e ela vai aparecer todos esses pontinhos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou clicar aqui nesse pontinho e vou excluir ponto. E vou ir excluindo até ir tirando toda essa partezinha que eu não vou utilizar da borboleta para fazer o recorte. Então, eu vou aqui ajustando a imagem, tirando todas as possíveis partes que podem dar problema no corte. E eu também não utilizo essa parte do rabinho da borboleta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui também e vou ir excluindo até esse rabinho dela sumir. Vou ajustar aqui para ficar um corte reto. Quando a minha máquina for cortar, né, minha lâmina passar aqui, ela recortar bem certinho. Então, a nossa borboleta está pronta para recorte. Para fazer a sangria, que todo mundo chama de sangria, né? Que é a famosa borda branca. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar a borboleta, vamos deslocar. Então, esta linha vermelha, que é o deslocamento, vai ser aonde a lâmina vai passar e recortar a borboleta e ela vai ficar com a borda branca. Se nós não quisermos a borda branca, quisermos recortar somente a parte de dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar essa linha vermelha e vamos colocar uma cor nela, né? Vamos colocar a cor com esse conta-gotas. Vamos pegar aqui a parte mais escura das laterais da borboleta para fazer esse preenchimento. Ó, fizemos o preenchimento. Quando a lâmina de corte passar aqui
nesta linha aqui da borboleta, no limite dela, ela vai ser recortada e essa parte de trás, roxa, vai impedir que fique aquelas sobrinhas brancas quando a gente quer um corte total da borboleta. Então, quando a gente fizer isso, vai recortar dentro, mas não vai aparecer a borda branca. Então, aqui já ficou certinho o nosso rastreamento, a gente já consegue recortar assim. Para colocar para fazer o recorte nessa borboleta, nós vamos colocar as margens de corte, que são aquelas margens que ficam aqui nas laterais para a silhuete poder ler, né, esta folha e poder fazer o recorte perfeitamente. Para adicionar as margens de corte, nós vamos clicar aqui em abrir janelas de ferramenta da página e vai aparecer aqui para nós algumas informações. Para colocar as margens de corte, nós vamos clicar aqui, marcas de registro. Vamos colocar em ligado. Eu sempre coloco inserir e coloco esse cursor aqui para todo o lado esquerdo. Grossa, eu sempre gosto de deixar as linhas mais grossas. Então, eu vou mover até o final para o lado direito. E aqui vai ficar mais grosso. Essa telinha aqui, a gente pode deixar ela maior ou menor. Eu sempre gosto de deixar no meio termo, porque quando a gente vai mandar para recortar, a gente consegue aproveitar melhor, né, a nossa folha, né, para fazer a impressão. Então, aqui a gente vai selecionar quantas borboletas a gente quer, né? Então, vamos lá. Vou aqui colocar só 4 borboletas para vocês verem como que a gente faz para fazer o recorte. Ó, ficou assim. Então, depois que você imprimiu, né, tua folha, você vai colocar em enviar. Lá na tua silhuete, você vai colocar a folha bem certinho nas laterais, lá no cantinho da tua base de corte. E quando você for colocar para cortar, vocês estão vendo que aqui está marcando 2 linhas? Essas 2 linhas, elas não são necessárias, principalmente se você vai fazer a tua borboleta sem aquela borda branca. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar a parte roxa, que é onde a gente coloriu, e vamos colocar sem corte. Aí, quando for recortar, a máquina vai entender que é para recortar só a parte de dentro da borboleta e não vai recortar a parte de fora. Então, vocês vão ter aquele corte perfeito da borboleta sem a borda branca. E se vocês forem, né, cortar com a borda branca, aí vocês têm que fazer o contrário. Vocês têm que deixar essa parte roxa na cor branca e aqui nessa parte de dentro vocês vão colocar sem corte e vão colocar o corte na parte de fora, que seria a borda branca. Aí aqui fica sem corte e a parte de fora, né, que seria a sangria, né, vai ficar que seria a borda branca, desculpa, vai ficar com o corte só pro lado de fora, ó. Aí aqui se tiver branco vai ficar branco, mas se tiver roxinho vai ficar roxinho também. Só que eu recomendo vocês, se for fazer com a borda branca, fazer dessa maneira que eu ensinei, se não, para um corte total perfeito, colocar a borda colorida e recortar a parte de dentro no desenho. É a forma mais fácil que eu achei aqui para recortar, né, as minhas imagens. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui se você teve alguma dúvida, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar a gente continuar produzindo mais conteúdos como esse.